Bom, gente, nós estamos vendo juntos aqui os princípios bíblicos que norteiam a vida, né? E nós já vimos alguns, mas eles são 8, nós pegamos 8 para falar, que são muitos, né? Que tem mais a ver com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. Então, nós estamos aqui percorrendo um caminho, foi consciência limpa, eles são consciência limpa, perdão, amor, suporte mútuo, integridade, autoridade, oração, sal e luz. São esses que nós estamos vendo, né? E o que são esses princípios bíblicos? A gente vai repetir todo o início de aula, porque é tão importante, é a ética cristã, né? São aqueles princípios que Deus deixou para nós na Bíblia sobre como viver bem com Deus, com a gente mesmo e com os outros. E muitas vezes, por desconhecê-los, a gente sofre desnecessariamente, né? Então, e outra coisa importante, que todos que seguirem esses princípios serão abençoados. É a lei da semeadura, né? Aquilo que o homem semear, vai colher. Mas isso não é salvação, ele vai ser abençoado no dia a dia, mas a salvação, nós sabemos, Efésios 2, 8, 9, fala, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, o principal objetivo desses princípios bíblicos é a gente aprender sobre como Deus quer que a gente viva, né? Como ele se agrada da forma que a gente vive. E nem sempre é fácil, há situações dificílimas, mas, porém, só da gente saber como a gente deve tratar, isso já dá um alívio. Nós já vimos consciência limpa, que é a consciência da pessoa que já perdoou a todos os que a ofenderam e já pediu perdão a quem ofendeu em tudo que Deus lhe tem trazido à lembrança. E perdão. Perdão é reconhecer que alguém cometeu uma ofensa contra você, mas decidir largar o rancor e o desejo de vingança. Perdão não é sentimento. É uma atitude clara, lógica e proposital, pensada, racional. É uma decisão da vontade. Amor, nós também já vimos, como perdão não é sentimento, é obediência ao mandamento de Jesus, amai uns aos outros como Cristo vos amou, né? E suporte mútuo, decisão de domar o nosso coração egoísta, ir até o próximo, ajudá-lo em suas necessidades, bem como também estar aberto para receber ajuda em nossas áreas vulneráveis. Tem gente que não quer receber ajuda, né? A gente tem que estar aberto também. E é necessário treinar a percepção e avaliar a melhor forma de agir. Se a pessoa está com frio, em vez de um agasalho, você vai dar um prato de comida, não é bem isso. Então, a gente tem que ter olhos para enxergar. Hoje nós vamos ver integridade, tá? E pode parecer um tópico desnecessário, né? Parece óbvio, integridade, afinal de contas, todos nós somos totalmente íntegros. Não somos? Fala sério, né? Fala sério. Então, vamos falar sério agora. Não fique chocado com o que a gente vai ver agora, tá? Porque isso aqui foi um levantamento feito com ex-alunos também desse curso, a gente foi levantando, e eu queria que vocês participassem comigo aqui. Eu vou ler o enunciado e vou ler a primeira frase. Depois, vamos ler, cada um aperta, tira do mute e lê uma frase. Vocês vão entender melhor enquanto eu estiver falando aqui. O que você faria, né? Então, vamos falar sério agora. Não fique chocado. Se você tivesse a garantia absoluta, certa, segura, inabalável, que jamais, em circunstância alguma, você seria pego ou pega, apanhado ou apanhada, descoberto ou descoberta. O que você faria?
Levaria pedras brasileiras para os Estados Unidos? Vamos fazer sequência. Vamos lendo, gente. Sonegaria imposto de renda? Roubaria um banco? Daria um desfalque na firma em que trabalha? Jogaria na loteria? Iria para o motel com... Tararã. Lendo, gente. Experimentaria alguma alguma droga? Quem mais? Depositaria dinheiro ilícito em bancos estrangeiros? Venderia produtos sem nota fiscal? Assumiria a identidade de outra pessoa para obter vantagem? Jogaria a culpa em outra pessoa por algo que eu tivesse feito de errado? E o que mais a gente pode colocar nessa lista? Ó, o João Marcos vai anotar aqui. Não vou atribuir nada a você, só aí você vai estar me ajudando a gente a fazer uma lista maior disso aqui. O que mais? Que se ninguém tivesse vendo, as pessoas gostariam de fazer? Colaria na prova? Colaria na prova, sim, verdade, dependendo da idade, é isso mesmo. Eu pensei a mesma coisa. Olha lá, Os professores que desculpem, mas ocorreu isso. é isso mesmo. O que mais, gente? Ideias. Comprar coisa escondida do marido, sem o marido saber. Ah, legal, é isso mesmo. O que mais? Mercado, né? Roubar no mercado? Não sei, furtar? Também, é verdade, não estava aqui. É isso mesmo. Algo sem perceber, né? Uma coisinha, assim, ou às vezes coisa grande. Só a título de curiosidade, esse de comprar coisas escondidas do mercado, quando eu trabalhava, eu dei assessoria numa empresa que a maioria das mulheres era roupa esportiva feminina. A maioria das mulheres comprava com boleto, para que não aparecesse no extrato do cartão de crédito a compra que ela tinha feito daquela roupa, para esconder do marido. E por aí vai, né, gente? Isso aqui foi só tipo uma brincadeira, mas é uma brincadeira que mostra, né, como a gente tem essa tendência. Por que eu coloquei isso? E o que essa lista que a gente acabou de levantar tem a ver com integridade, né? Vamos ler aqui a definição? A do dicionário, ó. Tem um monte de definição. O termo vem do latim, integritate. Significa a qualidade de alguém que tem conduta reta, pessoa de honra, ética, educada, íntegra, justa, pura de alma e de espírito. Característica de quem é honesto, incorruptível. Honradez, retidão, boa-fé, seriedade, decência, probidade, honestidade, franqueza. Qualidade de ser honesto, autêntico, inteiro e sincero. Bom, a melhor definição, ou seja, a que a gente vai focar enquanto a gente está fazendo esse estudo, integridade é o que eu sou quando só Deus consegue me enxergar. Vou repetir. Integridade é o que sou quando só Deus consegue me enxergar. Essa sinceridade interior, né? E, falando em sinceridade, essa palavra tem uma raiz latina, que quer dizer sincera. Sincera, como assim, né?
quando se fazia móveis de madeira, isso aqui começou lá na Idade Média, né? Os móveis, muitas vezes, se você colhe a madeira antes do tempo, ela ainda está um pouco molhada, ela não seca o suficiente, ela racha, né? E para fazer um móvel, a madeira tem que estar inteira, íntegra. Mas quando apareciam esses rachos, o que eles faziam? Eles pegavam, lixavam a madeira, né? Com aquela lixa bem fininha, aí misturavam com cera. Misturavam com cera e passavam nos rachos, tá? E depois poliam e ficava perfeito, você não enxergava aquele racho. E isso até hoje a gente faz, né? O João Marcos e eu, a gente gosta muito de lidar com madeira. Ele fez o guarda-roupa da uma antiga casa nossa, eu fiz o armarinho de banheiro, fiz um bandô de cortina, aqueles assim com coraçãozinho, sabe? Bem bonitinho assim, um bandô. E a gente gosta muito de madeira, e às vezes precisava utilizar esse recurso. Só que o que é de errado? O que há de errado nisso, né? É porque às vezes é na perna de uma cadeira. E se você faz isso, com o tempo, vai aparecer, vai rachar, porque a cera chega numa hora que ela quebra. Então, aí aparece o racho. Por isso que é sem cera, que vem de sincero. É bárbara essa ilustração, né? Você não está enganando os outros. Você não precisa estar enganando os outros para vender uma cadeira. Então, nós vamos ler aqui agora 2 versículos que falam sobre a sinceridade. Provérbios 22, 11. Quem ama sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Provérbios 24, 26. A resposta sincera é como o beijo nos lábios. Nossa, que coisa, né? E continuando aqui. Agora, 1 Pedro 1, 22. agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Tá, aqui está falando 2 vezes usando de amor fraternal e sincero e amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. A gente já viu o estudo sobre amor também, né? Mas aqui está mostrando a sinceridade, que é importante essa sinceridade nos relacionamentos. Agora, se eu disser aqui, nesse instante, vamos ver, a primeira pessoa que ligar agora para o meu celular vai ganhar um livro. Se o telefone tocar, eu identificar a pessoa e não der esse livro, eu não vou estar sendo íntegra. Eu não vou estar sendo sincera. Não tocou o celular, hein, gente? Então, uma coisa muito importante aqui, integridade não é não pecar, como se fosse possível, né? Mas é sim identificar o pecado, confessá-lo e deixá-lo. Por quê? Nós somos humanos, nós somos falhos. Se a gente colocar a perfeição, se a gente colocar a palavra integridade com sinônimo com perfeição, nós, né, não subsistiríamos. Por quê? Porque todos nós somos humanos e falhos. E aí, como é que a gente lida com isso? Porque nós temos, inclusive, uma tendência da gente se esconder de Deus quando a gente peca. A tendência é essa, né? Como Adão. Adão, depois que ele pecou, quando Deus foi lá no jardim para passear com ele, o que Adão falou? Aliás, o que Deus falou? Adão, onde estás? A gente já falou bastante sobre isso, né? Deus não sabia onde Adão estava? Claro que sabia. Mas o Adão é que precisava se perceber, né? Eles precisavam entender que eles tinham pecado. E o mesmo acontece com a gente. Por quê? Porque o pecado, muitas vezes, pode se instalar e fazer um grande estrago
dentro de nós, em nosso relacionamento com Deus, com os outros e com a gente mesmo. Então, como é que a gente lida com isso? Né? A gente precisa acertar e lidar de forma bíblica com a situação. Provérbios 28, 13 tem aqui uma dica. Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Então, ó, quem oculta não prospera, não vai para frente, a vida trava. Mas quem confessa e abandona, não é só confessar, tá? E abandonar, recebe misericórdia. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Eu gosto muito desse versículo, sabe? Ele diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nosso coração é assim, por isso que Jesus teve que morrer na cruz por nós. Agora, a gente relembrando, né, a morte de Cristo, foi por causa desse nosso coração. Como o Gava fala, o nosso coração peludo. E uma coisa que eu gosto de imaginar é que o nosso coração, ele tem andares. E tem um andar que é lá no porão, sabe aqueles filmes de terror? Você vai descendo, tem aquela escadinha assim, você abre aquela portinha, tem aquela escadinha lá para baixo, que vai você, não vai você primeiro, é mais ou menos isso, que está cheio de teia de aranha. Nosso coração é assim, né? E a gente está aqui, nós vivemos aqui, vivemos com essas teias de aranha, e como é que a gente vai mudando isso? Quando a gente vai conhecendo mais a palavra de Deus, se deixando que ela mude os nossos corações. Jesus nos salvou naquela cruz, né? Quando nós experimentamos a salvação, é uma alegria tão grande, né? Nós vamos depois, o último estudo vai falar sobre isso, que é sal e luz. A gente vai lembrar da nossa conversão, como foi, o alívio que nós recebemos e tudo mais. Ele nos salvou, sim. Agora nós precisamos viver a vida cristã. Colossenses 2,6, não está aqui não, mas ele diz assim, da mesma forma que recebestes a Cristo como Senhor, assim andai nele. A gente recebe Jesus como Salvador pela graça através da fé. E a mesma coisa, a gente vai andando nele assim. E a gente precisa aprender as verdades, os princípios bíblicos e colocá-los em prática. E esse trabalho vai ser diário, e até a gente chegar no céu. Nós não vamos ficar paradinhos, né? Porque a vida é dinâmica, e cada dia nós vamos ter esse tipo de experiência. Agora, eu quero compartilhar com vocês algo muito precioso para mim. Que, quando a gente aceita Jesus, isso que nós estamos falando agora, há uma mudança de natureza. Uma mudança de natureza é um milagre. Porque um porquinho, nasce porquinho, morre porquinho, né? E aqui a ilustração é a seguinte. Se você pegar olha essa foto, que fofa. Se você pegar esse porquinho, cor de rosinha, bonitinho assim, colocá-lo para deitar assim nessa almofada, bem peludinha, contrastando com a cor dele. Ele é cor de rosa, almofada azul, lindinho. Se for uma porquinha, se você puser cílios postiços nela, um lacinho, né, perfume. Se você deixar a porta aberta, o que vai acontecer? A porquinha vai pular e vai para onde? Vai para a lama. Ela vai se chafurdar na lama. Por quê? Porque a natureza dela é essa. Né? Agora, olha esse versículo. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está
em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Deus consegue transformar a nossa natureza. Ou seja, de um porquinho para um passarinho, o que é simplesmente impossível de acontecer no nosso mundo, na nossa vida real. Né? Quem nasce porco, morre porco. Quem nasce passarinho, morre passarinho. Mas olha só essa ilustração. O passarinho, ele de vez em quando ele suja a asinha dele, né? Porque ele dá um voo rasante na lama. E se ele não lava, o que acontece? A lama endurece. E aí ele não consegue voar. Ele voa, mas não chega na altura que ele quer, que fica todo tolhido. E o que ele faz? Olha lá, olha a foto. Ele vai na primeira aguinha limpa e ele se lava. Né? Porque aquela sujeira vai impedi-lo de subir mais alto. E a mesma coisa, quando a gente aceita Jesus, ele muda a nossa natureza. Então, de porquinho nós viramos passarinhos. E o passarinho não gosta de sujeira, né? E a mesma coisa com a gente. É isso que nós precisamos buscar, essa integridade que não gosta de coisas erradas, não gosta das sujeiras. Nós precisamos desenvolver isso. E aí, quando acontecer, porque vai acontecer, a gente vai estar voando, vai dar um voo rasante, vai passar na lama. A gente tem que se lavar. E o nosso lavar é 1 João 1,9. 1 João 1,9 é a nossa fonte de água ali, ó, para a gente se lavar. Fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tá? Decora isso, gente. Decora isso. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A gente precisa estar recorrendo a isso diariamente, muitas vezes, né? E aqui tem uma frase, essa ilustração é de um missionário inglês que veio para o Brasil. Ele já era bem velhinho quando eu o conheci. E ele contou essa ilustração, eu nunca mais esqueci, ela marcou a minha vida. E outra frase que ele falou, olha só, olha isso, olha a profundidade disso, gente. Não é mais limpo o que nunca se suja, mas sim o que sempre se lava. Né? Não, vou repetir, não é mais limpo o que nunca se suja, mas sim o que sempre se lava. Anota isso em algum lugar. Porque é muito importante. E 1 João 9, procura decorar, porque isso é o nosso recurso. Né? Como assim? Porque é importante que nós tenhamos em mente querer viver a vida que agrada a Deus. E uma pessoa que agradou a Deus foi Daniel. Né? A gente vê lá na Bíblia, ele assumiu um compromisso em ter uma atitude excelente, em viver de forma certa. Daniel 6,3, o que fala? Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Eu acho que vocês conhecem essa história, né? O Daniel, ele foi escravo, foi cativo e foi lá para a Babilônia, e lá ele, junto com mais outros jovens, eles tinham uma atitude excelente. Tanto que os outros queriam colocá-lo no governo, né? O povo lá da terra, o rei queria colocá-lo à frente lá de tudo. Então, ele fez um compromisso de ter uma atitude excelente. O segundo compromisso que ele teve com uma pureza pessoal, Daniel 6,4. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Leal, responsável e digno de confiança.
que mais? Ele também assumiu um compromisso de andar com Deus. Esse compromisso de andar com Deus fazia com que os outros compromissos dessem certo. Daniel 6:10, o que fala? Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto no andar de cima e com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. Aí tinha sido um decreto dado, né, para as pessoas que queriam o mal de Daniel, porque os que o invejavam, esse decreto dizia que ninguém podia fazer nenhuma oração a não ser para o rei. E aí eles conseguiram pegar Daniel, porque ele não parou de orar, né? E aí vocês conhecem a história, depois ele foi parar na Cova dos Leões, a coisa maravilhosa, né? A história continua, depois vocês vão atrás para ler de novo, porque é muito legal. Mas a gente quer focar nisso aqui, no compromisso dele com uma vida íntegra, né? E qual era o segredo dele? Além dele manter a comunhão com Deus, olha só, além de orar, Daniel resolveu firmemente. Eu lembro quando eu era criança, eu estava no rancho da Palavra da Vida e eu aprendi esse versículo de cor. Ó, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Eu decorei esse versículo, eu não entendia muito bem. Depois eu fui entender. Resolver firmemente. Ele resolveu firmemente. Então, junto com a nossa busca de Deus, esse resolver firmemente é a gente assumir uma atitude de levar a sério aquilo que Deus colocou na Bíblia para nós. Isso é muito importante, né? Agora, perguntas. Será que Daniel não pecava? Claro que ele pecava. Mas ele não deixava o pecado se estabelecer nele. Tem um ditado que eu acho muito legal, acho que vocês todos conhecem, que diz assim, não dá para evitar que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas dá para evitar, dá para impedir que eles façam um ninho nela. Né? As tentações vão vir. As tentações, certamente, nós estamos no mundo, nós somos humanos. As tentações virão, mas a gente não precisa deixar que ela se estabeleça em nós. Isso é muito importante. E a gente vê isso também em outros homens íntegros da Bíblia. Jó, José, Davi. Como assim? Davi pecou? Sim, mas ele arrumou o relacionamento dele com Deus. Yara, Oi. é o Sandro. Eu incluiria aí também Enoque, o homem que andou com Deus. Sim, tem muitos outros, tem muitos outros. Esse aqui foi só um pequenininho exemplo, mas Enoque também fala exatamente isso. Enoque andou com Deus, né? Então, a integridade, isso que a gente tem que pôr bem certo, bem firme na nossa mente. A integridade não é perfeição. A integridade é a gente lidar com a nossa vida de forma correta. A vida, olha só isso, né? É 10% do que nos acontece e 90% de como reagimos a esses 10%. Agora, como é que é o nosso dia a dia, né? Para o cristão, não deveria haver diferença entre o secular e o sagrado. Está trabalhando durante o dia, está na igreja, ou está assistindo pelo YouTube o culto, é a mesma coisa, né? Tudo é sagrado. As 24 horas por dia, aquilo que nós fazemos, tudo é sagrado. Colossenses 3:23 diz: Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Tudo que a gente fizer. Então, aqui está bem claro, né? As palavras, muitas vezes a gente no cotidiano, a gente usa tudo, nada, e algumas pessoas falam, não usa isso, porque isso é muito radical. Mas aqui está radical, né? É tudo quanto a gente fizer, fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Aqui,
Está o caminho para a gente seguir. O caminho que os homens da Bíblia, as mulheres da Bíblia, seguiram. E aqui, na perguntinha, para mim, para você, nós somos confiáveis? Lembrando que integridade é aquilo que eu sou quando só Deus consegue me enxergar. Com essa definição em mente. E nós precisamos lembrar sempre que as nossas escolhas produzem consequências. Né? Deus deixa para nós as diretrizes. Nós podemos ou não segui-las. E coisas bobas às vezes, gente. Nós cumprimos os nossos horários? Nós cumprimos a nossa palavra? Nós falamos a verdade? E parece tão simples, né? Como você perguntar uma coisa dessa? Eu estou perguntando para mim, porque eu vejo as minhas respostas. Agora, quando a gente dá esse curso, é muito interessante, porque a gente teve várias pessoas que compartilharam conosco suas experiências. Tinham 2 secretárias, num dos cursos que eu dei lá no Morumbi. Uma delas, só que calou no coração dela, porque o chefe vivia falando para ela, tocava o telefone e falava, fala que eu não estou. E uma delas, depois desse curso, disse que ela tampou o telefone assim, né? Pega o telefone. Ela tampou, ela pegou o telefone, tampou assim, e falou com o chefe, olha, precisa falar com você. Chefe, fala lá que eu não estou. Aí ela parou e falou, eu não vou mentir. Sinto muito, eu não vou mentir. O chefe, como? Olha, senhor, ele não pode atender agora. Eu posso anotar o seu recado? Por favor? Aconteceu assim, e o chefe, depois que ela anotou o recado, ela foi para a sala dele, na hora, pode ir embora, arruma as suas coisas e vai embora. Ela foi despedida na hora. E aí ela conta que ela ficou muito chateada, porque, Senhor, eu confiei no Senhor. Aí chegou no ponto que ela falou, não, eu sei que eu fiz certo, eu sei que o Senhor está cuidando da minha vida. E aí ela conta depois que aí ela arranjou um emprego bem melhor do que aquele. Ela passou por um momento de tristeza ali. Mas depois que ela, com o Senhor, falou, eu fiz aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. Sabe? Deu uma mexida lá dentro. E outra, aconteceu com uma outra secretária, ela fez a mesma coisa, tocou o telefone. Olha, a pessoa quer falar com o Senhor. Fala que eu não estou. Eu não vou falar, isso é mentira, eu não vou mentir. Olha, senhor Henrique, ele não pode atender agora, eu posso anotar o seu recado? Quando for possível, ele dará o retorno. Muito obrigada. Essa secretária foi chamada pelo chefe, e o que aconteceu? Ela ganhou um cargo de confiança. Quer dizer, essas atitudes que a gente tem, elas terão consequências. Né? E Deus está vendo tudo isso. Agora, também conta-se o caso de um político honesto, verdade? Era honesto, era íntegro e era coerente. Tá? E existe, tá? Chegou um belo dia, ele deixou o cargo dele. Falou, não, eu vou pedir exoneração. Aí todo mundo perguntando, mas por que você era uma das pessoas, um dos pilares ali do nosso lado, uma pessoa que a gente podia confiar, não sei o quê, por que você saiu? Ele falou, sabe por quê? Porque eles estavam chegando no meu preço. A tentação estava muito forte. E isso foi verdade, tá? Então, acontecem realmente essas coisas, né? E a gente precisa estar percebendo o nosso viver. Essa outra experiência também foi muito interessante. Numa outra aula, numa outra vez,
Um senhor pediu a palavra, quando eu estava terminando esse curso, ele falou assim, olha, eu sou convertido há algum tempo, mas eu tinha um comportamento que até hoje eu achava que era normal. Como todo mundo, eu sonegava imposto de renda. Eu evitava dar nota. Eu evito dar nota. Por quê? Porque isso é normal no meio da onde eu venho. Mas agora eu estou entendendo. Eu estou entendendo agora que Deus não quer que eu haja assim. Esse normal não é normal para Deus. E ele tinha até lágrima nos olhos. Foi muito... Nossa, foi uma surpresa assim. Eu achei aquilo tão lindo. Deus falando com ele, né? Aí ele falou, terminou falando assim, ó, mesmo que as pessoas achem que eu sou bobo, eu vou mudar meu comportamento. E aquilo, assim, mexeu muito com a gente, né? Porque é Deus falando. Agora, deixa eu mudar aqui o slide. Não quer mudar. Nós, então, gente, vamos ler esse salmo, que eu acho que ele tem tudo a ver com isso que a gente está falando. E lembra que quem escreveu foi Davi. E Davi era esse homem íntegro, né? Segundo o coração de Deus. Mas ele pecou, sim, mas ele tratou do pecado. Isso que é a integridade, é tratar, né? Vamos ler esse versículo? Lê junto comigo, você aí onde você está. Vamos ler alto, cada um, para a gente ouvir, não só com os olhos, a gente se ouvir falando. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, e que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Ah, como eu quero ser assim! Ah, como eu quero que a minha vida seja um exemplo, desde as pequenas coisas até as grandes coisas. E como nós precisamos de um Deus para sermos assim. Com isso em mente, vamos ouvir essa música? Simplicidade do café com pão, quero a sinceridade do sim sim não não, quero a pedagogia de querer crescer e a filosofia de saber viver. Quero a facilidade de deitar dormir, quero a integridade de não me omitir, quero a gastronomia de experimentar e a teologia que me faça orar. Com os olhos marejados de espanto, no meu canto de silêncio e adoração, ao saber que a vida é tanto, tanto, tanto contemplação do mistério e do milagre do Cristo, que eu resisto, que eu insisto em não imitar. É por isso que eu quero a graça de querer te amar, te amar, te amar, te amar,
Quero a generosidade, estender a mão. Quero a criatividade de fazer canção. Quero a sabedoria de me conhecer e a tua companhia quando entardecer. Quero aquela empatia de saber ouvir. Quero a boa terapia de morrer de rir. Quero a felicidade de me contentar e a espiritualidade de me aquietar. Com os olhos marejados de espanto, no meu canto de silêncio e adoração, ao saber que a vida é tanto, tanto, tanto contemplação do mistério e do milagre do Cristo, que eu resisto, que eu insisto em não imitar. É por isso que eu quero a graça de querer te amar, 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 te amar. Uau! Essa música é muito linda, né, gente? Fala aqui de sinceridade, de integridade. E aquilo que a gente vê em Cristo e a gente quer fazer. Então, mostra exatamente como a gente precisa dele, né? Para a gente estar vivendo de acordo com aquilo que ele quer. É isso mesmo. A gente precisa dele para viver de acordo com o que ele quer da gente. Então, aqui uma autoavaliação, né? A gente precisa avaliar as nossas vidas e descobrir em que áreas nós temos a tendência de cair. Área moral, área financeira, área sexual, área emocional. A gente precisa se conhecer, a gente precisa olhar para a gente e descobrir isso. E lembrar que a integridade bíblica não é não pecar, é querer acertar e lidar biblicamente com o pecado quando este ocorrer. E lembra lá do versículo, 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É decorar e usar isso, né? Porque, e não é usar levianamente. Ah, eu vou pecar porque aí depois eu confesso. Não. É saber que é o nosso recurso, mas nós precisamos desse firme posicionamento que nos ajuda a caminhar mais próximo do Mestre. E cada vez que a gente der uma escorregada, a gente precisaria ficar triste com isso, porque machucou o nosso Mestre, o nosso Senhor. Isso é muito importante, né, da gente lembrar. E recapitulando, antes da gente continuar e ir para o final, aprendemos em Daniel 1:8, então lembra lá a importância da firme resolução. Resolveu Daniel firmemente a resolução de nos mantermos íntegros. E cada um conhece o seu coração. Sabe onde está a tendência de escapar? E nós vimos também que nós precisamos escolher a integridade. Precisamos lembrar que as nossas escolhas produzem consequências. E apesar desse propósito, nós somos falhos. E quando falharmos, devemos correr para o Pai, confessar e retomar o propósito. E nesta aula eu vou frisar muito 1 João 1:9. É um recurso que nós temos perante o Pai. Nós temos que ter firmes o objetivo da integridade, né? Mas, quando ocorrer a falha, utilizar 1 João 1:9.
E com esse propósito em mente, acho que a gente pode utilizar também esse Salmo 139, 23 e 24, que eu acho, assim, maravilhoso esse Salmo. Vocês conhecem Salmo 139, a maioria de nós conhece, mas esses versículos, nesta situação que a gente está vendo, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Enquanto eu estou lendo, lê junto. Leia alto ou baixo, mas leia. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.